Olá, meu aluno, minha aluna. Eu sou o professor Gustavo Viegas e nesta aula nós veremos tangente. Eu começo com a história do assunto. Lá na Arábia dos anos 600, havia umas 300 tribos nômades ocupando a região. Razoavelmente, cada tribo tinha o seu deus, de tal maneira que uns 300 deuses eram cultuados por lá. No ano de 610, o anjo Gabriel, aquele mesmo que antes apareceu para a Virgem Maria, agora foi falar com o Maomé para dizer que só havia um Deus e que Maomé era seu profeta. Acreditar nisso é uma questão de fé. Então Maomé, que estava aqui assim, em Meca, começou a contar para as pessoas que só havia um Deus. Em 622, ele acabou tendo problemas com algumas pessoas lá em Meca. Saiu de Meca e foi para uma outra cidade, que depois passou a se chamar Medina. Lá em Medina, ele conseguiu, de fato, estabelecer o islamismo. E depois saiu de Medina e voltou para Meca. É o que se chama de primeira jihad. E agora ele conseguiu estabelecer o islamismo lá em Meca. Rapidamente, Maomé conseguiu unir essas diversas tribos através da mesma religião. Daí o Maomé morreu. E os seus sucessores continuaram a expansão do Império Islâmico. Eles chegaram até a França, ocuparam do lado de cá a Pérsia. Foi um vasto império. No ano de 750, o Império Islâmico acabou se dividindo em dois, por disputas internas. O que me interessa é o califado que ficou do lado de cá. Nesse califado, o Al-Mansur fundou a cidade de Bagdá para ser a capital do seu califado. Sucessor do Al-Mansur, o califa Al-Rashid, tinha grande interesse em conhecimentos científicos, em literatura, em artes, e para isso ele fundou a Casa da Sabedoria. Então, Casa da Sabedoria, lá em Bagdá. O que se fazia muito na Casa da Sabedoria eram traduções, porque é o seguinte, aqui o conhecimento da Índia entrou para o Império Islâmico, então se faziam traduções do sânscrito para o árabe, lá na Casa da Sabedoria. O conhecimento dos gregos, ele entrou a partir daqui, Naquela época, isso aqui era o Império Bizantino. Então, os documentos dos gregos antigos, eles entravam no Império Islâmico através ali dessa região, e lá na Casa da Sabedoria se fazia a tradução grego para o árabe. O califa Al-Rashid, ele é conhecido. A história do Aladim se passa justamente durante o seu califado e o Al-Rashid é um dos personagens lá do Aladim. Morreu o Al-Rashid, ele deixou 2 filhos que brigaram entre si, um matou o outro, o que ficou vivo foi o novo califa, o Al-Mamun. E o Al-Mamun é a mesma história, ele tinha grande interesse em conhecimento. Então ele incentivou em muito aqui, aquelas traduções lá na Casa da Sabedoria. Uma das pessoas que ele contratou foi o Al-Kharizmi. O Al-Kharizmi era um persa que trabalhava lá na Casa da Sabedoria com traduções de livros. Por exemplo,
ele pegou uns livros indianos que mostravam esse sistema de numeração aqui. Então, o sistema de numeração indiano entrou para o Império Islâmico e o Al-Khwarizmi escreveu um livro explicando como é que eles funcionavam. Isso lá nos anos 800. Lá nos anos 1100, 1200, esse livro, escrito em árabe, entrou para a Europa. E foi assim que os europeus conheceram esse sistema de numeração cuja origem é lá dos indianos. E, aliás, eu vou repetir o nome do cara. Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi. Isso aqui deu origem à palavra algarismo. A palavra algarismo tem origem justamente no nome desse autor aqui, de um livro escrito em árabe, cujo conteúdo essencialmente é de origem lá na Índia. Por isso que nós temos os algarismos hindu-arábicos. Então aqui a origem da palavra algarismos hindu-arábicos. O Al-Khwarizmi, ele trabalhava com astronomia. E naquela época, astronomia e astrologia eram a mesma coisa. Então eu vou colocar aqui, ó, que ele trabalhava com astrologia, então ele fazia horóscopos. O Al-Khwarizmi, ele fez um mapa do mundo. Para fazer esse mapa do mundo, ele precisou determinar as latitudes e longitudes de umas 2.400 cidades. O Al-Khwarizmi também estudou o relógio solar. Esse objeto aqui. Para estudar o relógio solar, para fazer astrologia, para fazer o mapa do mundo, você precisa de trigonometria. Então, nesses estudos aí, ele precisou de trigonometria e surgiu uma ferramenta que mais tarde passou a ser chamada de tangente. Então, através dessas três coisas aqui, surgiu um objeto que mais tarde recebeu o nome de tangente. Não se sabe se foi exatamente o Al-Khwarizmi o primeiro a trabalhar com a tangente, só que ele foi o mais importante dessas primeiras pessoas que trabalharam com o objeto. Então, se alguém fez isso antes dele, foi um trabalho de menor importância. Ainda falando um pouco sobre o Al-Khwarizmi, você já viu que ele deu origem aqui, ó, ao que nós chamamos de algarismos hindu-arábicos. A palavra algarismo vem do nome dele. E ele escreveu um outro livro. O que aconteceu foi o seguinte: o Al-Mamun foi lá e disse: Al-Khwarizmi, faça um livro de matemática que seja bem popular, um livro didático para explicar para as pessoas como é que a matemática funciona. Aqui eu tenho a capa do livro. Isso aqui é a capa do livro e essa coisa toda aqui é o título. Desse título todo, só me interessa essa palavra aqui, ó. Álgebra. Eu vou falar de novo. Álgebra. Esse livro, em árabe, quando entrou para a Europa e foi traduzido agora para o latim, essa palavra aqui foi reescrita como álgebra. Então a palavra álgebra surgiu aqui. Ela fazia parte do título deste livro aqui de matemática do Al-Khwarizmi. É nesse livro aqui que aparece isso aqui, ó. x² igual a 10 menos 4x². Quando você vai resolver uma coisa assim, você pega esse objeto e passa para lá somando. Aqui eu já estou usando a nossa notação moderna. Essas coisas de x e tal, isso aqui não tinha lá na época. Mas com a nossa notação, eu posso reescrever assim. Então foi neste livro aqui que surgiu esse processo de pegar esse termo que está subtraindo e passar para o outro lado somando. Claro que a explicação que eu dei aqui foi uma explicação moderna.
com a nossa anotação daquilo que essencialmente se tem aqui no livro. Então aí está o tal do algarismo, o primeiro cara importante, talvez o primeiro de fato, a trabalhar com a tangente, embora eu ainda nem tenha falado o que é a tangente. Ainda no contexto histórico, foi esse cara aqui, ó, o Thomas Finck, em 1583, neste livro aqui, que de fato deu o nome de tangente. Então a palavra tangente associada da maneira com a qual eu vou explicar nesta aula, que é usando trigonometria, surgiu com o Thomas Finck. Antes, um dos nomes que se utilizavam era sombra. Então existia o seno, o cosseno, a sombra. Com o Thomas Finck surgiu a mudança do nome de sombra para tangente, embora outros nomes fossem utilizados. E aqui, ó, olhando o livro do Thomas Finck, fica bem claro de observar que ele estudava trigonometria para calcular distâncias. Então aí está o contexto histórico do assunto. Se você achou interessante, deixa um like, por favor, aí no vídeo e coloca nos comentários se você sabia que a história do Aladim, ela se passa ali durante um califado que foi muito importante, aquele em que se fundou a Casa da Sabedoria. Bom, agora eu vou para uma parte mais tradicional, que é o seguinte. Eu vou começar a falar o que é a tal da tangente. Eu vou pegar aqui um ângulo alfa. Aqui eu pego um segmento, que eu vou chamar de CA1. Aqui eu tenho uma perpendicular, de tal maneira que eu vou formar um triângulo retângulo. Esse aqui eu vou chamar de CO1. Aqui o ângulo é reto. E eu vou pegar um pedaço maior agora. Um que cobre tudo, tá? Vem até o finalzinho aqui. Vou fazer assim, ó. Vai ficar por cima aqui. Eu deixo em destaque assim, ó. Agora tem um maior, que é o CA2. E aqui na frente eu levanto uma perpendicular, forma um triângulo retângulo. Aqui eu tenho CO2. O que é que acontece? Por semelhança de triângulos, se eu fizer o CO1, esse aqui, dividido pelo CA1, isso dá a mesma coisa que eu pegar aqui no grande, o CO2 pelo CA2. Eu fiz semelhança de triângulos do grande com o pequeno. Para cada ângulo alfa, isso aqui dá um número. Então eu posso dar um nome para esse número. Ele será chamado de tangente do ângulo alfa. Para cada ângulo alfa, essa razão aqui ou essa razão aqui, elas são iguais. Isso aqui só muda se você trocar o ângulo alfa. Então, passando a limpo, vai ser assim, ó. Aqui eu tenho o meu ângulo alfa. Na frente dele eu tenho o cateto oposto, aquilo que eu quis chamar de CO. E aqui, ó, eu tenho o cateto que está junto ao ângulo, o cateto adjacente. Então, o que é a tangente? Ficou em cima aqui. A tangente do ângulo alfa é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Você vai pegar, se o ângulo está aqui, então o cateto oposto aqui na frente, você divide o cateto oposto pelo cateto adjacente, o que você tem é a tangente do ângulo alfa. Por exemplo, vou ter que apagar isso aqui. Então, aqui, ó, eu vou colocar um ângulo alfa aqui. Quem é a tangente
do alfa. Primeiro eu procuro o cateto que está na frente. É esse aqui, 3. Agora eu tenho que dividir pelo cateto que está junto ao ângulo, o cateto adjacente. É o 4. Apenas o cuidado do seguinte, ó. Se eu pegar aqui um ângulo beta ali em cima, quem que é a tangente do beta? Para o beta, o cateto oposto é esse 4 aqui. E o cateto adjacente, o cateto que está junto ao ângulo beta, é esse 3 aqui. Continuando. Agora é assim, ó. Uma observação que é muito importante. Quem é, aqui eu vou colocar o alfa, quem é a tangente do ângulo alfa? Aqui pelo meu desenho, o cateto oposto é o C. O cateto adjacente é o B. E olha só a conta que eu vou fazer. Eu vou dividir em cima por A e embaixo por A também. Isso não altera a minha fração. Se eu dividir em cima e embaixo por A, eu tenho ainda que esse valor é igual a esse valor. E olha o que apareceu aqui. O que é C dividido por A? É cateto oposto pela hipotenusa. Cateto oposto pela hipotenusa é o seno do ângulo alfa. Aqui embaixo, B dividido por A. B dividido por A é cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Isso é o cosseno do ângulo alfa. Surgiu uma relação que é muito importante. A tangente do ângulo alfa é o seno do alfa dividido pelo cosseno do alfa. O que eu faço com isso? Então agora eu sou capaz de encontrar valores da tangente de 30, 45 e 60, por exemplo. Então lá na aula de arcos notáveis eu demonstro que o seno de 30 graus é 1/2, o de 45 graus raiz de 2 sobre 2, o de 60 graus raiz de 3 sobre 2. Isso lá na aula de arcos notáveis eu demonstro. Na aula de cossenos, nós vimos que esse valor ele vem para cá, porque o cosseno de 30 é igual ao seno de 60, o cosseno de 45 é igual ao seno de 45, e aqui, ó, o cosseno de 60 é igual ao seno de 30. E eu tenho aqui em cima que se eu dividir o seno pelo cosseno, eu terei a tangente. Eu vou começar pelo mais fácil. Quem que é a tangente de 45 graus? É raiz de 2 sobre 2, que é o seno de 45, dividido por raiz de 2 sobre 2, que é o cosseno de 45. Eu vou usar umas cores aqui, ó. Esse vermelho aqui é esse que veio parar aqui em cima. E esse preto aqui é o que parou aqui embaixo. Porque quando eu divido seno sobre cosseno, dá a tangente. São números iguais, então eu tenho aqui 1. A tangente de 45 graus é 1. Vou fazer aqui a tangente de 30 graus. Então, quanto que vale a tangente de 30 graus? Você vai pegar o seno de 30 graus e dividir pelo cosseno de 30 graus. Agora eu tenho que fazer a conta. Divisão de frações. Mantenho a de cima, multiplico a de baixo invertida. Eu posso simplificar isso aqui. O 2 simplifica com o 2, deu 1 sobre raiz de 3, que usualmente nós racionalizamos. Multiplica por raiz de 3 em cima, por raiz de 3 embaixo. Dá raiz de 3 sobre 3.
porque raiz de 3 vezes raiz de 3 é 3. Então aqui, ó, raiz de 3 sobre 3. Agora eu deixo um tema de casa. Se você dividir esse número aqui, o raiz de 3 sobre 2, por 1/2, vai dar raiz de 3. Então a tangente de 60 graus você tem que tentar fazer. É só dividir o seno de 60 graus pelo cosseno de 60 graus. Aí, se não conseguir, basta colocar ali nos comentários que eu ajudo a fazer as contas. Bom, eu disse que esse cara aqui foi quem deu o nome de tangente para esse objeto. Por que a palavra tangente? Eu fui lá no livro, esse livro aqui, ó, é o original, abri ele e tem uma figura que me interessa. Essa figura aqui. Então eu vou explicar essa figura que aparece lá no livro, que é o seguinte. Você sabe que se eu pegar um círculo de raio 1 e traçar aqui, ó, a meia corda, aquela meia corda ali é o seno do ângulo alfa. Deixa eu colocar aqui em vermelho. Seno. O em vermelho é o seno do alfa. E aqui embaixo, se eu fechar o triângulo, essa medida em preto é o cosseno do alfa. Aqui o círculo de raio 1. Se eu traçar uma tangente aqui, reta tangente é aquela que encosta o círculo em apenas um ponto, e prolongar, deixa eu prolongar primeiro, vou prolongar aqui e aqui. Deu para perceber que eu estou fazendo essa figura aqui. Então, o que é que diz essa figura? Vou usar a própria original aqui, ó. Isso aqui em vermelho é o seno. Esse aqui em preto é o cosseno. Aqui é em rosa. Isso aqui em rosa, ó. Esse raio todo aqui, ó, ele vale 1. Eu vou fazer uma semelhança de triângulos, que é o seguinte. O vermelho é o seno. Peraí que ficou feio isso aqui. Deixa eu usar a minha régua aqui. Vou fazer uma semelhança de triângulos. O preto, que é o cosseno. Aqui o seno. Aqui o raio, que vale 1. Agora eu vou pegar aquela figura maior, que é assim, ó. Vou botar tudo em rosa aqui. Rosa aqui, rosa aqui. Então essa daqui, ó, que ela é maior. Rosa aqui. Vai ser todo em rosa. Rosa aqui e rosa aqui. O ângulo alfa é o mesmo. Esse ângulo alfa aqui, esse ângulo alfa aqui. Essa medida aqui embaixo é a medida do raio do círculo. Olha aqui, ó, o raio do círculo está aqui. Então, esse aqui vale 1. Esse aqui é o seno. Esse aqui é o cosseno. Eu vou chamar esse aqui de x. Semelhança de triângulos. Se eu fizer o x dividido por 1, esse dividido por esse, é a mesma coisa que o seno sobre o cosseno. O seno sobre o cosseno. Tá, mas o que é seno sobre cosseno? Seno sobre cosseno é a tangente. Então, isso aqui é a tangente. Ou seja, é por isso que nós temos o nome. Porque se eu fizer aqui, ó, essa construção que aparece aqui, esse pedaço que é um segmento que está tangente ao círculo, ele representa aquela razão que nós chamamos, portanto, de tangente. Então, por isso a palavra tangente.
Porque essa medida de seno sobre cosseno acaba aparecendo aqui, ó, como sendo o comprimento daquele segmento tangente ao círculo. E para fechar, agora é o seguinte. Um exemplo. Aqui eu tenho um poste e a luz solar bate nele. De tal maneira que ele projeta uma sombra aqui embaixo. A minha pergunta é, qual o tamanho da sombra? Deixa eu colocar uns números aqui. Digamos que o ângulo seja de 30 graus e aqui o tamanho é 2. Minha pergunta é qual o tamanho dessa sombra aí. Lembra que o nome original era sombra, é porque vinha de problemas como esse. Problemas como esse que eu estou fazendo aparecem naturalmente aqui, ó, no estudo do relógio solar. Por isso que antes se chamava sombra, depois acabou trocando o nome para tangente. Então a minha pergunta, qual o tamanho dessa sombra? Se eu tenho esse ângulo lá na frente, esse 2 é o cateto oposto, e esse x é o cateto adjacente, de tal maneira que eu tenho cateto oposto e cateto adjacente, eu vou usar a tangente. A tangente de 30 graus é cateto oposto pela hipotenusa. Agora você tem que saber a tabela. 30 graus. Raiz de 3 sobre 3 é o valor da tangente. Venho para cá. Raiz de 3 sobre 3 é o 2 sobre x. Posso multiplicar cruzado. O x vai multiplicando a raiz de 3 e o 2 multiplica o 3. Isso aqui, ó. Esse, eu multipliquei tudo por x, depois eu multipliquei tudo por 3. Passo dividindo. O x vale 6 sobre raiz de 3, que eu posso racionalizar, se eu quiser, porque isso aqui já é uma resposta. Em cima e embaixo por raiz de 3. Raiz de 3 por raiz de 3 é 3. Então deu 2 raiz de 3. O comprimento daquela sombra procurada ali, ó, 2 raiz de 3. Espero que tenham gostado. Inscreva-se no canal. E é isso daí.